Amada, eu sou Tia, eu te adoro. Vamos lá para a mensagem de Maria Madalena. Mestre Nada. Primeira opção, pirâmide. Tachyon. Segunda opção, maçã vermelha. Terceira opção, ametista. Quarta opção, borboleta. Primeira opção, pirâmide de Tachyon. Segunda opção, maçã vermelha. Terceira opção, ametista, drusa. Quarta opção, borboleta roxa. Primeira opção, pirâmide de Tachyon. Pode colocar pirâmide transparente para facilitar, se for o caso. Aqui. Tá muito legal aqui. Isso. Vamos lá. Mas eu sou Tia, eu te adoro. Espero que sejam bem, sejam ótimos. Mensagem da mestra Maria Madalena. Eu entendo que você passa por dificuldades, tem muitas questões emocionais envolvidas nas dinâmicas das situações que são necessárias desenrolar. Mas tá na hora de você tomar uma atitude mais efetiva no espaço do comprometimento com o seu propósito, com a sua missão de alma. Tomar ações que permitam que você materialize, ou que você avance, ou que você inicie uma determinada atuação, eventualmente você vem protelando. Tem coisas que precisam serem feitas, realizadas. Para que esse avance é necessário começar. Então, em algum aspecto da sua jornada, está sendo deixado de lado justamente o mais importante, que é o começo. Eventualmente porque você já almeja o final, ou almeja um sucesso, uma abundância, uma realização, ou uma transformação, e entendendo que vai precisar percorrer o caminho, né, para alcançar isso, atravessar uma ponte, realizar uma construção, estabelecer tijolinho por tijolinho, estabelecer os fundamentos de todo novo caminho que você vai trilhar agora. Então peça força para o amado Cristo Miguel, siga os direcionamentos, mas comece a agir. É tempo de mudar de ciclo aqui, não dá para ficar preso ao ciclo anterior, ad eterno. É preciso justamente o desenvolvimento dessa força, a palavra é essa, para a tomada de ações e que envolvam comprometimento com o seu propósito e que envolvam comprometimento, esse espaço de atuação, que ele vai ser desconfortável, porque desafiador, que eventualmente você gostaria de estar num espaço melhor, num centro melhor, ou gostaria de chegar ao final de uma jornada, ou já estar desenvolvido, aqui trabalhar muito a comparação, o quanto que você eventualmente se compara com determinado espelho, ou outro espelho. Então, é o tempo de avançar, muito aqui a esperança que te ajuda nisso, Gabriel, esperança, mas é preciso navegar no oceano da vida, é preciso embarcar, é preciso superar aqui os medos, tá? A questão aqui dos bloqueios, daquilo
Existe muito medo de fracasso, muito medo de derrota. Existe muita questão aqui, pouca autoconfiança, falta de fé em si mesmo, exatamente. Superar todo o centro de falta de fé em si mesmo, que já vem de coisas assim, que já deram errado antes, e muitos obstáculos para um novo início, bloqueios para um novo início, bloqueios para essa jornada, bloqueios para a manifestação de sua missão de alma, que vem por conta de coisas que já deram errado no passado, todo o espaço de traição, abuso suportado, praticado, mas agora é um tempo de desenvolver uma resistência, uma força de vontade adicional. Vem muito um cavalo, o cavalo ele é a resistência, trabalhar com arquétipo, nunca com alguém montado, cavalo e tal. Porque esse espaço de resistência, resiliência, entender que existe uma maratona aí, não é, né? E ela vai sempre começar, toda jornada começa com o primeiro passo. Então, assim como um avião ele necessita de maior potência, de maior força, né, para decolar, é muito isso. Esse foco, tá? Pede pra zerar as distrações, Maria Madalena pede pra zerar as distrações, estabelecer o foco no cumprimento da sua missão de alma, tá? Porque tudo que você precisa vai ser desvelado, é sobre o desvelar, como se fossem vários selos aqui, que eles vão sendo abertos à medida que você avança. Então, se você fica bloqueado num ponto da jornada, né, não importa o motivo, você, né, como é que você vai avançar? E traz espaço de superação, estabelecimento de uma aliança com Deus, tá? Muito energia de Gabriel Esperança aqui. E seguir rumo àquilo que faz seu coração cantar. Ou seguir, seguir o sol aqui, tá? O espectro solar, tem muito isso. Os raios, tá? Então, toda a potencialidade, ela se abre a partir do espaço que você tá atuando, né? E essa, como é que eu vou atuar? O que eu vou fazer? E começar. Então, se você já tem as respostas, qual é a sua missão de alma, sobre fazer, tá? E aqui, um espaço que exige, que implica soltar o controle, soltar o auto-julgamento, soltar a opinião alheia. Existe muito uma zona de conforto num espaço de se manter recolhido, né? De não dar cara a tapa, né, pro outro entrar num espaço de julgamento com relação a você, tá? E medo do julgamento alheio, tá? Medo do fracasso, existe muito medo do fracasso, você precisa trabalhar elementais alterados de fracasso, ok? E aqui medo do julgamento seja da família, dos amigos, tá? Superar o medo de parecer ridículo para quem tá no 3D, para quem tá operando num espaço de consciência inferior, seja para sua família, seja para a sociedade, ok? Então tem muito isso, faz parte da jornada, né? É sobre enfrentamento de julgamento mesmo, enfrentamento da opinião alheia, que às vezes ela é massacrante, né? Porque as pessoas elas vão falar. Então, independente disso, é preciso ter essa força aí, esse espaço de aterramento, esse compromisso com a luz e fazer o que tem que ser feito. Existe energia para isso, existe direcionamento, existe muito potencial que o sexto raio te traz. Seja Maria Madalena, seja Uriel, muita força. E aqui não desperdice a oportunidade, deixando para depois algo que precisa ser feito agora. Tá? É tempo de enfrentar batalhas, tempo de se comprometer com esse caminho e seguir em frente. É tempo de você avançar, né? Mostrar que veio, provar que veio, tá? Sustentar uma posição, tá? Alçar, é como se precisasse se levantar e alçar o seu lugar ao sol, ok? Como girassol, ok? E é muito a superação da história do patinho feio, né? Ele foi criado entre... o cisne que foi criado entre os patinhos. E aí ele fica naquela de... Tá condicionado ainda à opinião dos patinhos. Mas a única opinião que de fato importa é que os mestres têm sobre você. É o que Deus tem sobre você, que os seres de luz têm sobre você. Então, aqui é muito superação de um centro de controle, tá? De ansiedade, que existe muita energia de ansiedade, ou de achar que não consegue, tá?
ou de insuficiência, para alguns pode até ser depressão, mas tem muito a síndrome do pensamento acelerado, as questões do mental, tá? Então, para produzir as transformações agora, que vai te colocar num espaço confortável lá na frente. Tem muito auxílio da chama gêmea nos planos internos, quem quer que seja ela, que você pode desfrutar. Mas existe um espaço de desconforto aqui que você vai precisar superar. É a sua jornada para chegar nesse centro de proteção, de conforto, de realização, tá? Então existe essa construção de um caminho que vai te levar para a abundância, para a prosperidade, para a realização, seja para a missão de alma, seja para o amor, seja para o que quer, o espaço correto que você veio desfrutar aqui, seja de união plena com a sua chama gêmea, mas é avançar na jornada para que aquilo que está demorando se torne rápido, que haja celeridade, exatamente. Pode trabalhar com Leuviá, tá? Vai te ajudar. Leuviá, que ele estabelece uma aliança com Deus para que você receba aquilo, bênçãos, fruição. Mas aqui é o espaço do casamento sagrado, primeiro com a nossa divindade, com o nosso Santo Cristo pessoal, com Deus interno e com Deus fora. Para que isso se reverbere nas mais diversas áreas da tua vida, só que isso indica, não é que você não tenha feito esse casamento, mas as ações que sustentem essa nova vibração, que sustentem essa nossa nova vida, tá? Ainda não foram tomadas. Então, sobre tomar ações, energia masculina, muito plexo solar aqui, muito poder de ação, mas aqui vem, você consegue agir quando você soltar o controle. O auto-julgamento, tá? Aqui não é sobre processo de cura nesse ponto, é sobre fazer mesmo, tomar as ações e sustentar a criação dessa nova jornada, dar o primeiro passo, porque é inevitável, tem coisas que só você que pode passar por você mesmo, isso que a espiritualidade fala, a mestra Nada fala. Então, confiar na luz, né, e trabalhando na autoconfiança e superando os obstáculos à medida que você vai fazendo mesmo, né? O caminho aparece à medida que você... Gabriel, justamente Gabriel. Muita conexão com o Gabriel aqui. E o Mitrael para te ajudar a trabalhar justamente o mental. E o enfrentamento dos medos, daquilo que você imagina, né, como real, daquilo que você... Aquilo que você vive, são pessoas muito imaginativas, ou que tem um mental muito... rico, por outro lado, muito inteligente, mas por outro lado que acaba se perdendo muito no próprio mental. Então, acaba se perdendo nas ilusões criadas ou no mundo mental, tendo um desgaste muito grande, como se tivesse feito algo já, que ainda não foi feito. Imaginando mil coisas, vencendo muitas coisas no campo mental e no mundo prático, na realidade, não está manifestando. Então, é sobre isso, tá? Precisa trabalhar muito com Meriel para te ajudar a desbloquear o plexo solar e também trabalhar raiva reprimida. Isso inclui raiva de si próprio, tá? Ira, orgulho, inveja. Ok? E nemamear, porque na verdade aqui existe um ponto de estagnação que não precisa mais estar. É hora de ir para um novo ciclo, é hora de estabelecer aí um curto-circuito entre caminhos, cruzamentos, intersecções que dependem de ações aqui e que envolvam o seu caminho sagrado. Para alguns precisa trabalhar muito forte a questão de purificação da energia sexual também, chavaquear. Questões de outras vidas, questões que envolvam pactos, contratos relacionados à sexualidade. Purificação da energia sexual, troca sexual desalinhada, seja na quarta dimensão, e que venha a partir desses contratos de vidas passadas ainda não realizados, para que você possa seguir para um novo espaço, tá? De abundância, de prosperidade, de realização e de purificação mesmo. Gratidão está feita, está selado no mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou. Segunda opção, que é a maçã vermelha.
sobre produzir frutos sagrados, mas superando enganos. Indo além das aparências das coisas. Tá muito preso ainda à aparência das coisas, tá? Aí você penetrar mais profundamente na essência, no espaço de transformação, na fé perfeita, na entrega perfeita, assim como o Lei de Fé tem. Aqui é limites no poder da criação, aqui pode falar de questão de relacionamento amoroso desequilibrado ou questão que envolve energia sexual também desequilibrada, cura da energia sexual, tá? Alinhamento do chakra sexual, purificação da energia sexual. Para alguns, relacionamento com alguém no espaço de manipulação, que não é legal. Para outros, um ex-relacionamento que exerce muita influência sobre você. Aqui fala da chegada de algo, de uma conexão sagrada, muito Arcanjo Uriel que vai trazer, Dona Graça, tá? Seja uma união plena com o sagrado, que o divino, seja sua chama gêmea, ou um relacionamento, né, seja sua missão de alma, ou um relacionamento de tempo divino, aí alma gêmea de tempo divino. Então, existe todo um novo potencial de criação a partir dessa união, para alguns já estão unidos à chama gêmea. Um espaço de criação, de abundância, de elevação, de transformação, de mudança no plano da fisicalidade, de realização de sonhos aqui. Um grande potencial desabrocha a partir de uma união aqui, que para alguns se dá em 6 semanas, 6 dias, 6 meses, para outros é 6 anos, não é tão rápido para alguns. Mas aqui é esse foco na união sagrada, tá? Com a chama gêmea, que vai colocar nesse centro. Buscando superar os obstáculos, de tudo que significa os obstáculos que você possa oferecer seu amor puro e verdadeiro, tá? Ou receber amor puro e verdadeiro, tá? Então aqui pede a construção de algo que envolve questão de cura emocional. Tem muita energia de abundância, de transformação, de criação divina, do feminino sagrado, da deusa, de manifestação aqui, de prosperidade, abundância, alinhamento, tá? Precisa trabalhar muito meditação, proteção espiritual, proteção psíquica, proteção energética. Porque aquela coisa, se você não sabe quem você é e o quanto você vale, o negativo sabe. Aqui, superar os contextos de indecisão, pensamentos, o passado, as lembranças relacionadas a alguma pessoa, algum relacionamento, tá? Então, é um espaço de finalização de ciclo aqui, de transformação, mas que vem muita forma pensamento, forma sentimento, relacionado ao passado, mas aqui é o eu superior tomando conta do seu caminho, seres de luz, muita atuação do sexto raio, para um centro de transformação muito grande. O ponto nodal é o estabelecimento da lealdade no centro correto, que é, né, com o seu eu superior, com a espiritualidade. Terá muito auxílio de Maria Madalena, muito auxílio da Mestra Nada, nesse espaço de criar tudo que você necessita de materializar ou de atrair, receber, tá? Então, fala muito da entrada de um tempo de muito maior satisfação emocional, de desabrochar do cardíaco, onde você vai aprender a não resistência, ao fazer de uma forma diferente as coisas, a criar de uma forma mais fácil, tá? A superar bloqueios kármicos, que seja pelo uso excessivo da força, tá? Para alguns é muito isso, para outros pode ser a inação, mas bem pouco, mas é o excesso da ação ou da energia masculina. Então, um avanço para um centro de cura do feminino sagrado, superação de conflitos internos, que tenha fé, tá? Nos espaços onde você deixou de acreditar em Deus, ou nas vidas que isso ocorreu, talvez nessa vida. Que se movimentar a partir do centro da fé, né? O empoderamento a partir do centro de fé, de retidão, de justiça e de equilíbrio que a Lei de Fé traz.
vai produzir frutos sagrados. Para alguns precisa usar algo com cristal transparente, tá? No pescoço agora é hora de trabalhar com cristal transparente. Esse recebimento de energias superiores, tá? Essas conexões estelares, ativações de códigos de luz que vão se processar. E aqui tem muito um espaço de atuação e ativação espontânea, né? O despertar espontâneo, que vem desse centro da conexão direta com a sua hierarquia de luz. Ou reverberando aquilo que você já trabalhou muito, para quem trabalha muito, ok? Muito bem. Ter atenção ainda com os processos que envolvem sua criança mágica, criança interior, criança interna. Todo esse espaço de trabalho com a criança interna que ainda é necessário para que você não dê tanto poder ao mental. Enfrentamento dos medos também, as questões de infância, tá? Traumas de infância, precisa avançar nesse processo de cura, para você trabalhar a retirada de chip de implante decorrente de trauma de infância. Questões cranianas aqui. Para alguns, são crianças que foram muito solitárias, muito sozinhas na infância, não tinham muita amizade. Especificamente para esse tipo de criança que viveu traumas de algum tipo, traumas fortes relacionados à escassez, tá? É um espaço de trabalhar um pouco mais nesse sentido. Aqui pede muito o estudo de si. Você ter tempo para conviver consigo mesmo de um espaço saudável, não nutrindo de forma pensamento, de forma sentimento inequivocada. E observar as crenças, tá? Você pode escrever o que você repete para você perceber as crenças, porque é o sistema de crenças que nesse momento necessita ser reformulado. Gerar novos padrões de vibração e de assinatura energética a partir da reformulação do sistema de crenças. Para caminhar para um espaço de satisfação emocional integral. Existe muita necessidade ainda de cura do cardíaco, abertura do cardíaco, de avanço no centro de superação de conflitos e de bloqueios, no que tange as questões emocionais, tá? Trabalhar mais a fundo a questão dos bloqueios emocionais, a liberação do cardíaco, tá? E vem por traumas de infância aqui, dessa vida, neste momento. Tem muito poder de manifestação, muita energia de Saint Germain, muito poder de Excalibur também, do Rei Arthur. Mas é esse espaço também de aprender a manifestar a partir de um centro maior, de criação superior, que Saint Germain vai te ajudar, os decretos do livro de ouro de Saint Germain, ou mesmo que essa conexão interna mais profunda, ou a conexão com Cristo Miguel, tá? E aqui, oferecer o que você tem de mais precioso para Deus. Algo que você precisa entregar para Deus. O que é? Para alguns é um presente, uma doação, alguma coisa que você faça, que o próprio Cristo Miguel vai te pedir, ou Saint Germain, e que vai reverberar muito positivamente no seu caminho. Na abertura de caminhos, tá? Como se você tivesse que pagar um pedágio para acessar um novo espaço de consciência, que implica essa questão aí, de oferecer algo para Deus, ok? Não que Deus precise de nós, precisa do nosso dinheiro, do nosso nada, ele não precisa de nada. Mas é o nosso processo de iniciação espiritual aqui, tá? Algo que reflita a sua aliança com Deus, a entrega perfeita para o Cristo. Tá? Então assim, ela fala, a Maria Madalena fala, quando ela estava encarnada, todos os bens ela entregou para a obra de Deus, ela entregou para o caminho do Cristo, né? Então é muito isso. O que você pode, de uma forma simbólica, oferecer para Deus, seja doação, seja um presente que vai reverberar nesse espaço de abertura e de portal, de abundância, de criação e de uma iniciação espiritual muito, muito mais elevada, seja com Saint Germain, seja com Cristo Miguel, tá? Ok?
Tudo isso. Portais de prosperidade, portais de atuação com a família cósmica no nível mais profundo. Portais de criação divina. Tudo está disponível. Mas alguns estão... O obstáculo é estar aprisionado à matéria, muito preso à matéria ainda. Uma perspectiva tridimensional linear. Muito profana ainda, muito mundana, tá? Essa pessoa é pegada à matéria sem ter nada, materialmente falando. Que é a consciência tridimensional, tá? Então aqui é um espaço de transcendência, tá? Nem que seja fazer um voto a Deus. Por exemplo, se eu conseguir um emprego, vou fazer uma doação tal, algo assim. Sabedoria infinita, a ativação da maestria, os registros akáshicos, né? Explorar esse centro interno aí, que vem muito a partir desse espaço de empoderamento e de lei de fé, tá? Do feminino sagrado, da entrega perfeita, da entrega absoluta ao Cristo, tá? Ou acessar, né, esses portais mesmo de, para alguns é a abertura da terceira visão mesmo, tá? Portal Estrela da Alma. Tá? Para alguns é desbloqueio do potencial criativo, tá? Que a energia sexual produz no espaço correto. Justo uma transformação de uma consciência de escassez para uma consciência próspera para alguns. Aqui é ideias, ou recebendo insights, downloads, ideias do mundo da emanação, a Ensof, para manifestação aqui, para transformação, tá? Aqui é código de luz galácticos, tá? Outros idiomas, isso aqui, idiomas galácticos. Para alguns são Atlantes, para outros é venusiano, para outros é o universo central, esse espaço de escrita. Uma elevação celular, ouça, dê um passo atrás e aprenda com o que está acontecendo, aprenda com aquilo que você está recebendo, aprenda com os mestres, tá? Então, todo esse espaço de transformação. Gratidão está feita, está selado no mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou. Terceira opção, drusa de ametista. Você precisa trabalhar muito com uma música espiritual específica, uma frequência, um som, tá? A própria espiritualidade vai te indicar qual seja, para você ativar portais de luz, conexão com o divino, tá? De ativações sagradas. Aqui é preciso desacelerar e com mais calma, existe muito peso, muita sobrecarga para quem escolher essa opção. Seja muito trabalho, seja muita responsabilidade. Para alguns existe ajuda chegando. Para alguns, toma cuidado com relações desequilibradas, tá? Prosperidade, abundância, novas portas,
tá? Agora, sobre abertura emocional, eu preciso avançar, trabalhar muito a questão da cura emocional, seja com a linguagem da luz, coleguinha Eliane, linguagem siriana, seja linguagem venusiana, seja, né, tem muita energia da linguagem da luz, código de luz, para cura emocional, tá? Porque tem muita energia de prosperidade, de autonomia, de independência, de finanças, em contraposição, tem um bloqueio emocional ainda, tá? Existe uma independência aqui que ela não é saudável, porque ela vem de um centro de uma necessidade de proteção para não se ferir, para não se decepcionar, tá? Então aqui existe muita força, o Cristo Miguel ajudando, muita luz no seu caminho, tá? Muita alegria. Aqui existe colheita, colheita. Seja abundância financeira, seja alguma coisa que aconteça que vai te trazer bastante alegria, tá? Espaço de transformação, de mudança, para alguns é uma viagem, tá? Para alguns é um processo de cura que vai encontrar o bem-amado Miguel, para outros é um espaço de transição de carreira ou mesmo abertura de potenciais mais elevados na carreira, energia de abundância na carreira, ok? Mas muito a partir desse espaço de conexão superior maior, tá? De auxílio divino. Por outro lado, tem muito esforço, muita sobrecarga aqui. Pode ser que não esteja dormindo bem. É a música que é a chave para a transformação nesse momento. Existem mudanças aqui, transformações, coisas que você ainda não sabe, coisas que serão reveladas à medida que o tempo for passando, muita manifestação nos próximos 3 anos, para algumas viagem para fora do país, tá? Viagem para o Oriente, para Israel, muita energia da Mesopotâmia, tem energia aqui muito forte. De lugares árabes, tá? Ou israelitas, tá? Aqui tem um espaço de atuação sagrada, conexão sagrada, de uma fluidez de novas ideias, tá? A partir da ativação do Santo Cristo pessoal, de receber o selo crístico. Para alguns é ativação de códigos de luz divinos que você vai acessar vidas hebraicas ou vidas do Oriente Médio. Tem questões relacionadas ao Afeganistão, Buziquistão, um negócio assim, não sei se existe, se já existiu. Mas são países do Extremo Oriente ou do Oriente Médio. O que é importante? Um novo caminho se delineia, uma nova jornada, transformações muito profundas, alinhamento muito profundo com o espaço consciencial superior. Como se você encontrasse a sua fonte da alegria, da juventude eterna, coisa mais linda. Independente do eu externo, da aparência do eu externo, de tudo que acontece fora. É um espaço muito interno aqui, ok? Mas para alguns inclui viagens físicas para lugares onde tenha portais, tá? Isso é muito bom. Para outros é justamente você se tornar um templo sagrado, uma habitação para o divino, o seu corpo físico, sua casa, o seu mundo ser alinhado de tal forma que você viva numa união mística. Muito essa questão da união mística, de um desenvolvimento espiritual muito mais elevado, de caminho, de iluminação e ascensão no nível muito
transcendental. Retorno de memórias das suas vidas galácticas e de vidas passadas. Uma conexão muito mais profunda com a sua ancestralidade cósmica, ou atuação da sua ancestralidade cósmica no seu campo. Trabalha muito com a linguagem da luz de Hathor, tá? Tem lá uma playlist aí mesmo no YouTube que tem linguagem da luz de Hathor. É o espaço de aterrar os seus dons ou sua consciência cósmica, tá? Tem uma abertura dimensional, tá? Uma elevação dimensional para manifestação, harmonia, para tornar os sonhos realidade, muito trazida pelo bem-amado Cristo Miguel. A vida é preciosa, seguir o risco, a sua alegria. Existe uma elevação cósmica aqui, um portal, que vai te colocar para um espaço de atuação maior. Tá? Alinhamento, tudo está bem, cura, maravilhoso. Agora precisa aprender a trabalhar em time, em grupo, no coletivo. Isso é um obstáculo a ser superado. Gratidão está feita, está selado, no mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou. Não é essa a última, desculpa aí. Quarta opção, borboleta roxa. E a última opção desta leitura de Maria Madalena. É tempo de transformação, é tempo de uma mudança aqui, estrutural muito profunda no seu ser, é tempo de abandonar uma casca que você vem usando, um casulo que você vem usando há muitas vidas. Às vezes você estar numa energia de conflito ou até enfrentando questões que envolvam angústia, ansiedade, ataques espirituais, obstáculos, mas é um espaço de uma nova iniciação espiritual que você está atravessando. Muitas mãos trabalham melhor que uma, existe muito um manifestar da espiritualidade, da sua ancestralidade, dos seres de luz, principalmente Maria Madalena, Mestre Nada, Mestre Sananda, Mestre Vitória, tá? E Palas Atena, que existem questões que vai precisar trazer a clareza, que pode envolver vida passada ou seus registros akáshicos. Aqui superar todo o contexto de dúvida, de ansiedade, de segurança e buscar ver aquilo que você, ou acessar aquilo que você ainda não sabe sobre si próprio. Aqui é um espaço de trabalho para acessar as informações relacionadas às diversas linhas de tempo, tá? O preenchimento interno, a busca de preenchimento interno, preenchimento emocional, de cura emocional no nível mais profundo, de fundamento e estrutura para a vida. A partir desse espaço, se compreender profundamente, superar obstáculos que já foram criados lá no passado de outras vidas. Tá? Existe um novo trabalho, uma nova oportunidade ou coisas que você não conseguia antes, que a própria espiritualidade vai trazer. Conhecimento, principalmente, muito mestre Lanto vai trazer conhecimento, tá? O espaço de estrutura. Existe um enfrentamento aqui da sombra, tá? Uma necessidade de força maior. A caminhada ajuda, que é justamente a superação de obstáculos que já foram criados lá atrás, questões kármicas, karma negativo. As vidas passadas precisam de atenção, de cura, de clareza, de consciência para superar o novo obstáculo, para preenchimento de um grande trabalho que você já vem realizando por muitas vidas ou que a própria espiritualidade tem realizado no seu campo. Você precisa ter consciência, mais informações, preencher o quadro da sua vida com todos os espaços que ainda são necessários, tá? Superar dores, traumas, lutos, perdas, situações, mas que envolvam as suas outras linhas de tempo, para que se abra portais de criação, prosperidade, abundância, tá? Mas aqui é muito entendimento dos padrões também de atração, de pessoas que não são muito honestas ou de situações que acabam te ferindo, que estão muito de uma reverberação a partir do seu centro de assinatura energética,
por conta de rejeições, abandonos e bloqueios de outras vidas, traumas. É um caminho que vai te levar para prosperidade, para abundância, para realização profissional, para estabilidade, para criação superior, para estrutura, tá? E também a questão da superação de bloqueios emocionais. Por essa opção, a terceira pode estar relacionada, ok, com essa. Tá com uma energia parecida. Então, a questão da abundância, ela vem muito da cura desse feminino sagrado, desse espaço de integração também, superação de questões que envolvam karma geracional, karma ancestral. A cura cura emocional, se cura com relação ao masculino sagrado, superar conflitos, situações que envolvam o masculino sagrado, dessa ou de outras linhas de tempo, tá? Questões muito profundas que iniciaram em outras vidas, ok? Não é algo dessa linha do tempo que começou aqui. Aqui é um espaço de honrar a ancestralidade, espreitar com a ancestralidade cósmica e humana, tá? Estabelecer fundações sólidas, confiar no plano divino, que é a estrutura para te dar essa conexão com a ancestralidade. Então, se a gente tem algum trabalho relacionado à ancestralidade que a gente não fez, isso serve de obstáculo para a gente ir para um novo espaço, que é muito a integração e a cura das gerações, tá? Então, a gente é responsável diretamente por 7 gerações de ascendentes e descendentes de cada lado da família. Então, é bastante coisa, né? Mas o espaço de cura maior requer trabalho muito superior a isso. Trabalho que senta minha ancestralidade até hoje. Tá. Então, espaço de expansão, tá? Expansão da visão. Ter uma perspectiva maior das coisas, entender que outros pontos, outras linhas, outras pessoas, outras situações influenciam no seu karma, no seu dharma, e é ter essa busca de não se limitar mais, ou de querer que as coisas se movimentem sem curar o passado, sem libertar alianças que não vale a pena, questões de pactos, contratos, associações que não servem bem maior, que estão lá nas vidas passadas, ok? Que envolvam a ancestralidade também. Encontrar o céu, buscar o céu. A nossa responsabilidade é buscar esse espaço superior de iluminação e de ascensão, tá? Aqui fala muito por esse espaço de integração da escuridão, da sombra, e conhecer as causas profundas de cada situação que você vivenciou, de cada bloqueio, de cada limitação, que não é só, e que envolve também todo o sistema familiar ou os sistemas familiares que você já fez parte na roda de Samskara. Questões ancestrais, a cura da ancestralidade, tá? Kátia Souza trabalha a cura da ancestralidade, na cura galáctica da mesa cósmica. Dependendo de algumas questões eu trabalho também na cura galáctica, então vai depender de quais são as questões. Mas aqui é a cura ancestral. Nesse momento você vai precisar ter atenção para você alcançar a força dos seus ancestrais para realizar os objetivos que você deseja, e muito mais. É preciso trabalhar, desenvolver uma estratégia, uma cura, tá? Uma reabilitação. Nos espaços que você e sua ancestralidade foram cabra, não foram ovelha, ou seja, agiram no centro de rebeldia ou que produziram danos, tá? Certo? Aqui é um espaço de superação de karma, desbloqueio de karma ancestral, cura de karma ancestral, libertação de questões kármicas, ok? Transformação mesmo, tá? Para alguns precisa trabalhar justamente pactos, contratos, associações que envolvam a deusa Bastet, tá?
E com as questões relativas aos seus erros negativados do passado, ok? Então é isso. A ferocidade dos ancestrais, tá? Então aqui todo excesso de força, todo ato de violência, que nesse momento é um obstáculo para consecução dos seus projetos, para um espaço de alinhamento maior, ou para manifestação, seja do amor verdadeiro, ou seja da prosperidade e da abundância, ou mesmo da sustentação dessa egrégora de luz no auxílio das questões que você vai precisar manifestar nesse planeta, seja prosperidade, abundância, lição de alma, relacionamento, o que quer que sejam os bloqueios que você esteja vivenciando agora, vem a partir desse espaço de criar a estrutura a partir da integração e da cura ancestral, da abertura de portais ancestrais, o fechamento de portais negativos, tá? A reabilitação, ok? Do espaço de abuso praticado pela sua ancestralidade, karma ancestral, contratos, pactos, associações com o seu bem maior e pessoal seu. Tá? Porque isso está desequilibrando sua assinatura energética e está impedindo o seu avanço para um novo centro. Tá? De criação. De abundância também, que estabelecer limites, não é sim pro alto amor, mas aqui vem muita questão da retirada de limites no sentido de não olhar só para si, para o próprio umbigo, é o espaço de trabalhar a cura ancestral forte para que você supere todo o limite que faz com que você até agora não tenha alcançado os altos picos aí de manifestação, de uma existência superior, de uma criação superior. Para alguns é justamente acesso em Shambhala e na Atlântida, nos reinos de luz, etéricos, nos reinos de luz de quarta, quinta, sexta, sétima dimensão, ok? E que tem esse espaço de trabalho aí, né? Então aqui pede uma visão mais distanciada, mais elevada, né? Não é sobre nós apenas, nunca é só sobre nós, é sobre todos os nossos ancestrais, ok? Todas as nossas vidas também. Subir a montanha dá trabalho, não é fácil, não é barato e não é indolor. O leão branco, o coletivo do leão branco, porque se você trabalha a sua ancestralidade humana, se abre o coletivo da sua ancestralidade cósmica. Oportunidade, tempo de inspiração, portais estarão abertos. Tá? Então, justamente os felinos, se abrem todos esses portais para Lira, para Sirius, tá? Para as Pleiades, tá? Portais ascensionais, portais de criação superior, que depende de superação de limites que envolvam o karma ancestral, ok? Então, como que fala? O chamado é para aquele que, né? O chamado chega, né? É para aquele que está pronto a atender, porque aquele que atendeu o chamado de um espaço de cura ou de transformação ou de realização, para alcançar muito mais, tá? Então, é esse centro de sair da ilha. Tem muito uma questão aqui de se lançar ao mundo, de buscar novas formas de conexão, de superar os limites, superar a necessidade de controle, tá? Superar as crenças limitantes no que seja a manifestação de algo também, tá? Então, aqui para alguns precisa trabalhar com ritual xamânico, principalmente aqui presencial, se possível for, tá? A mente aberta, aterramento, os rituais xamânicos vão trabalhar muito a questão da retirada de DNA draconiano, que é justamente o que tem a ver, né? Porque aquilo que você herdou da sua ancestralidade é forte, DNA draconiano, DNA reptiliano, mas vem muito na questão do abuso de poder, tá? Abuso de poder econômico, abuso de poder espiritual, abuso de poder, tá? Ancestral. É disso, praticado e suportado, para a maioria tem a ver com a balança pendendo mais pesada para os abusos de poder praticado, questões de violência, de agressividade, tá? Certo? Vingança, enfim, tá? Aí isso promove um espaço de densidade no seu DNA, na sua assinatura energética, que você não consegue acessar portais mais elevados, tá?
uma visão superior, pedir para o bem amado Cristo Miguel te ajudar e confiar no plano divino, plano grandioso. Aceitação, deixar ir, perfeição divina. Aprender a fluir, a seguir, né? Surfar entre as polaridades da sua própria consciência, entendendo que você é muita coisa, então muita coisa acaba vindo, muitas questões aqui, é o espaço de sair do julgamento, sair do controle, começar a observar, tá? Assumir riscos, buscar novos horizontes, tá? Buscar toda a atualização cósmica que eu preciso fazer, mas para alguns vai precisar sair da casca, sair da casa, sair de um espaço ainda que existe uma zona de conforto, tá? Buscar outras ferramentas, buscar um avanço de um espaço mais elevado, seja de consciência, seja de comprometimento, seja de operar com determinadas ferramentas de cura, ok? De transcendência mesmo, tá? Estar num espaço poderoso, né? Entre as polaridades. Então, trabalhar muito aqui, seja geometria sagrada, cristais, né? Os seus rituais, criar o seu altar, criar seu espaço de poder, tá? Ou aprender a fazer isso. E fala muito de iniciações espirituais que são necessárias para que você possa seguir em direção a um caminho de maior integração, tá? Do eu multidimensional, do eu superior com o eu humano, tá? Seguir o direcionamento dos seus guias, invocar muito o Mestre Aleluia, o Cristo Miguel, o Melquisedeque Aleluia, na verdade, ok? Mestre Larion, trabalho de sombra aqui, tá? Recolher-se na natureza, solitude. Então, é esse espaço de desenvolvimento espiritual, trabalho xamânico mesmo, alcançar a sabedoria, né? O leão cinza e o leão branco representam as forças, né? A polaridade, o espaço de integração que é necessário. O leão negro, o leão não, o lobo, desculpa. Tem um lobo, né? Negro, branco e cinza. Então, os três mundos, tá? Esse navegar nas dimensões, esse espaço multidimensional, esse espaço de integração das suas vidas ou de abertura de portais interdimensionais, o qual é necessário experienciar. Então, aqui existe uma força maior que é necessário ter, tá? Aqui Hércules e Amazon pode te ajudar, tá? Justamente focar na busca dos mistérios, das iniciações espirituais mais profundas, nos trabalhos mais relevantes que lhe permitam alcançar a verdadeira alegria, né? A curiosidade que ela é benéfica, aquela curiosidade que nos leva para acessar mundos, situações e portais que estão além do conhecido, fala muito disso. Melquisedeque, Aleluia, e Mestre Malaya também, tá? Só que é preciso não desperdiçar alguma oportunidade aqui que o bem-amado Cristo Miguel está te oferecendo ou está intuindo para que você tome um determinado caminho, tome uma determinada decisão, se movimente em uma direção, tá? O espaço de comprometimento com a busca mais profunda espiritual que vai se revelar numa grande transformação, ok? Para acessar o seu eu mais sagrado, o seu eu estelar, seu multidimensional. Então, estabelecer aqui um foco assertivo, defender o que é querido para você, o precioso para você, mas vem muito desse espaço do eu superior tomar o controle das questões e tomar decisões. Existe muita necessidade de limpeza energética no seu campo e na sua casa, tá? Limpeza energética, limpeza espiritual, ok? Certo? Aqui, ó, alguma oportunidade oferecida você precisa aceitar, porque tem alguma situação aqui que você vai perder bastante, que eventualmente você não tá vendo, tá? Um espaço de conexão aqui, buscar o Cristo Miguel, ou algum encontro com ele, ou alguma forma de comunicação com ele, que necessita ir para um centro muito maior, de intimidade aqui, tá? De busca, ok? Tem muito despertar para o próprio poder,
Mas existe muito medo, insegurança, insuficiência, auto-rejeição aqui. Necessidade de controle. Não se controla o processo, você confia e se entrega ao caminho, né? Do despertar de Santo Cristo pessoal, da evolução superior, ou você fica num espaço inferior de consciência, tá? De estagnação. Pede muita superação de conflitos internos ou daquilo que significa um obstáculo de você ir para um novo nível, tá? De existência. Tá? Aqui é o espaço de trabalhar a cura emocional, tá? Para permitir que as suas emoções, a liberação de todos os elementais alterados a nível emocional, permita que você crie essa nova realidade doce, ou desfrute do doce da vida, tá? Equilíbrio delicado, né? Aqui você vai desfrutar do delicioso néctar, né, da vida, se você retornar ao seu centro. Tem um espaço de equilíbrio aqui, de busca mais profunda, de trazer equilíbrio para as situações, de trabalhar a cura, porque tem aqui um cristal amarelo, conhecimento e cura, né, são os pilares, assim. Não basta a gente ter conhecimento intelectual das coisas, fazer curso, se a gente não experienciar. Então, cura no nível mais profundo. Estabelecer uma visão nova. Você está sendo chamado para estabelecer um foco e o curso, tá? E tornar mais claro, mais limpo, mais comprometido, mais alinhado, tá? E superar as limitações que o sistema de crenças ou um espaço de zona de conforto que nesse momento ainda está sendo responsável, certo? Por estabelecer uma limitação, um condicionamento aqui, uma zona de estagnação. Gratidão está feita, está selado no mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou. Gratidão.